Muito bem, pessoal. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de geometria plana, dessa feita com o assunto tipos de ângulos. Ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, caso você tenha gostado. Os ícones utilizados são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicação com Excel, tópico de história da matemática, quando for algo muito importante e quando for uma piada, podem rir se quiserem. Ok? Então, vamos lá. Ângulo de duas retas. É o menor ângulo formado por duas retas. Então, você está vendo uma reta R e uma reta S. Você está vendo ali quatro ângulos, né? Os dois amarelos que eu vou denominar de θ são iguais. E os dois ângulos laranja também são iguais, e eu vou denominá-los como beta. São letras gregas, θ e beta, ok? Vamos a algumas observações importantes. Na figura ao lado, nós temos que 2θ mais 2β dá a volta completa, que é 360 graus, ok? O menor ângulo dos quatro é θ. E, por definição, é o ângulo formado por duas retas. Ou seja, o ângulo formado por duas retas é sempre o menor dos quatro ângulos que você vê. Ok? Os ângulos iguais 2 a 2 são denominados opostos pelo vértice. Então, você olha aqui para a figura. Ó, θ e θ são dois ângulos que são chamados opostos pelo vértice. O mesmo ocorre com beta e beta, ok? Continuando. Observação 4. Os ângulos opostos pelo vértice são aqueles em que os lados de um são as semirretas opostas dos outros. Ok? Concordo comigo? Então, vamos lá. Retas perpendiculares. São retas em que os quatro ângulos formados são de 90 graus. Então, nós temos a reta R e a reta S. Você está vendo ali quatro ângulos de 90 graus, ok? Tranquilão? Então, vamos lá. Ângulo agudo. É um ângulo cuja medida é maior que zero e menor que 90 graus. Então, vejam só. Nós temos um ângulo agudo. Você está vendo ali o ângulo de 90 graus e o ângulo agudo visivelmente menor do que 90 graus. Todavia, maior do que 0 graus. Então, o ângulo agudo é o ângulo que está entre 0 e 90 graus. Não podendo ser nem 0, nem 90, mas qualquer valor nesse intervalo em graus. O ângulo obtuso é um ângulo cuja medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Você está vendo ali o ângulo de 90 graus e o ângulo obtuso vai passar de 90 graus. Esse ângulo θ que você está vendo na figura. Então, ele é maior do que 90, mas não chega a ser 180. Também não pode ser igual a 90 graus. Então, qualquer ângulo entre 90 e 180 graus, e desde que não seja nem 90 nem 180, é um ângulo obtuso. Ok? Bem, vejamos agora ângulos consecutivos. Cuidado com o conceito. São ângulos que possuem um lado em comum. Então, você está vendo aí dois ângulos, θ e beta, formados por um lado comum, que você está vendo em vermelho ali. Ok? O lado vermelho do ângulo tanto é do beta quanto é do θ. Então, quando isso acontece, os ângulos são consecutivos. Pode acontecer um outro tipo de figura. Vejam só. Nós temos ali o ângulo θ e o ângulo beta, que é esse todo. Você pode reparar que a linha que você está vendo em vermelho é um lado em comum, tanto do θ quanto do beta. Ok? Essas duas figuras são possíveis quando eu falo em ângulos consecutivos. Quando eu falo em ângulos adjacentes, são ângulos que não possuem ponto interior em comum. Então, você está vendo aí esses dois ângulos, o θ e o beta, que não têm ponto interior comum. Olha para o mouse, ó. Ponto interior do beta, ponto interior do θ. Tem pontos em comum? Não. Então, quando isso acontece, esses ângulos são ditos adjacentes. Cuidado, porque essa figura que você está vendo de ângulos adjacentes também serve para esse tipo de desenho que envolve ângulos consecutivos, essa figura da esquerda.
Essa daqui do meio é só ângulos consecutivos, não são ângulos adjacentes. Porque você vai ver que tem o espaço ponto interior comum ao θ, é ponto interior comum também com o beta. Então, nesse caso, essa figura do meio aqui não é de ângulos adjacentes, tá? Apenas de ângulos consecutivos. Mas essa figura diz respeito também a ângulos adjacentes e ângulos consecutivos. Tudo bem? Então, prosseguindo, vamos nessa. Ângulos adjacentes. Complementares. São ângulos cuja soma mede 90 graus, o que em radianos é π sobre 2. Depois, com mais calma, veremos a definição de radianos. Então, nós temos ali dois ângulos cuja soma, θ mais beta, é 90 graus. Ok? E ângulos suplementares. São ângulos cuja soma mede 180 graus, que em radianos é π radianos. Então, nós temos ali dois ângulos, θ e beta, que a soma é 180 graus. Ok? Então, θ mais beta é 90 graus, no caso dos complementares, e θ mais beta é 180 graus, no caso dos ângulos suplementares. Bom, agora vamos ver duas consequências, uma de cada. Dado um ângulo x, seu complemento é o que falta para completar 90 graus. Então, vai ser 90 graus menos x. E dado um ângulo x, seu suplemento é 180 graus menos x. Ou seja, é o que falta para completar 180 graus ao ângulo x dado. Tudo bem? Então, vamos lá. Ângulos adjacentes replementares. São ângulos cuja soma mede 360 graus, o que em radianos é 2π radianos. Nós temos ali os ângulos θ e beta, você está vendo, darem uma soma dos dois, um ângulo que é uma volta completa. 360 graus é a soma do θ com o beta. Dado um ângulo x, seu replemento vai ser o que falta para completar 360 graus. Então, vai ser 360 graus menos x. Tranquilo, né? Observações. O ângulo de 90 graus é denominado ângulo reto. O ângulo de 180 graus é denominado ângulo de meia volta ou ângulo raso. E o ângulo de 360 graus é denominado ângulo de volta completa. E agora? A garota bonita, né? Olha a pergunta que ela vai me fazer. Professor Nilo, vou fazer medicina. Para que estudar geometria? Lá vem a resposta. Se não souber a geometria, vai aplicar a modalidade de injeção errada. Olha lá. A injeção intramuscular é um ângulo de 90 graus de entrada da agulha na pele, né? A subcutânea é um ângulo de aproximadamente 45 graus. A injeção intravenosa de aproximadamente 30 graus. E a intradérmica é bem próximo de zero, né? Estão vendo a diferença? Pois é. Exemplo 1. Na figura abaixo, obtenha a medida do ângulo x. Exercício tranquilo. Vamos lá. Eu vou somar o 30 graus com o x mais 20 e o 40 graus, e vai ter que dar meia volta. Então, somando todo mundo, eu vou ter 30 graus mais x mais 20 mais 40 graus igual a 180 graus. 2x mais 90 graus igual a 180 graus. 2x é 90 graus e o x é 45 graus. Que legal, né? Muito fácil, né? Então, vamos lá. Exemplo 2 é para casa. Na figura abaixo, obtenha as medidas dos ângulos x, y e z. Muito bem. Vocês podem observar, vocês vão fazer em casa, que de cara, o ponto de partida de resolução do exercício qual é? Os ângulos 3x menos 120 graus e x mais 60 são opostos pelo vértice. Então, são iguais. Quando você igualar através de uma equação, vai descobrir o valor do x. Ao descobrir o valor do x, você joga em x mais 60 ou em 3x menos 120 graus. Você vai obter um certo ângulo. Esse ângulo somado com o y vai dar 180 graus. De cara, você descobriu o x, depois descobriu o y e depois descobre o z também, porque o z é oposto pelo vértice com o y, então são iguais. Então fica para casa, ok? Vamos lá. Essa é a resposta. X igual a 90 graus, y igual a z igual a 30 graus. Vamos nessa. Tudo XDB? O que é XDB? É show de bola, pessoal. Vamos lá. Mediatriz de um segmento. É uma reta que divide perpendicularmente um segmento em duas partes iguais. Então, você tem um segmento formado pelos pontos A e B,
E agora, com o compasso, com a ajuda do compasso, você coloca a ponta seca do compasso no ponto A e, com uma abertura qualquer, você traça esse arco vermelho e outro pedaço de arco vermelho embaixo. Com a mesma abertura desse compasso que você utilizou, você vai tirar a ponta seca do ponto A e vai passar para o ponto B. Então, você vai traçar esses dois arcos de circunferência. Ligou através de uma reta. Essa reta azul é a mediatriz do segmento AB. Ela tanto é perpendicular a AB, quanto divide o segmento AB em duas partes iguais. Olha lá. Esse símbolo, muitas vezes, quer dizer congruência de segmentos ou paralelismo. Nesse caso, é congruência de segmentos, ok? Vamos lá. Aí uma figura que mostra os ângulos de 90 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e até 0 graus. Meramente ilustrativo. Eu falei que a mediatriz era perpendicular ao segmento AB, né? Então, olha lá o ângulo de 90 graus, ó. Tá vendo ali? Então, a mediatriz divide um segmento em duas partes iguais, perpendicularmente ao segmento AB. Ok? Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos em frente. Agora, bissetriz de um ângulo. O que é bissetriz de um ângulo? É uma reta que divide um ângulo em dois outros iguais a partir da mediatriz de um segmento de extremidades A e B, equidistantes do vértice V. Eu tenho ali o vértice V, temos os pontos A e B. Atenção, porque a distância VA igual a VB. Bom, você marca com o compasso esses dois pontos a partir do vértice V, e agora você traça um segmento de A para B, o segmento em verde que você está vendo ali. O que eu vou fazer agora? Lembra do procedimento que eu acabei de mostrar para traçar a mediatriz de um segmento? Pois é, eu vou achar a mediatriz do segmento AB com a ajuda do compasso e vou ligar com o vértice V. Essa linha vermelha que você está vendo aí, tanto é mediatriz do segmento AB, quanto é bissetriz do ângulo AVB, ou VBA, que no caso é beta. Então, você vai ver o ângulo beta dividido em dois iguais a θ. Ou seja, θ é beta sobre 2 ou beta igual a 2θ, que é a mesma coisa. Tranquilidade, pessoal? Muito bem. Vamos progredir, vamos continuar a pedalar. Aqui, o bolo de aniversário do professor de geometria ou trigonometria. Para fazer uma divisão equitativa entre seus alunos no dia do aniversário, que instrumento ele utiliza? Um transferidor. Ok? Meu aniversário é dia 20 de maio. Se eu não estiver em sala de aula, aí eu não tem como dividir o bolo. Mas no dia do meu aniversário, se eu estiver em sala de aula com alguma turma, eu vou dividir dessa forma, com o uso do transferidor. Vamos lá. Exemplo 3. Na figura ao lado, temos os ângulos AOB e BOC, adjacentes e as bissetrizes desses dois ângulos formando um ângulo θ. O ângulo AOC igual a 80 graus. Calcule o ângulo θ formado por essas bissetrizes. Você está vendo pontilhado em vermelho e azul. Vamos à solução. Muito bem. Ali está a figura. Os ângulos AOB e BOC. AOC é um total de 80 graus. Eu vou traçar as bissetrizes em pontilhadas vermelho e azul. Eu quero saber esse ângulo θ formado por essas bissetrizes. Então, o que eu vou fazer? O ângulo AOB fica dividido pela bissetriz em dois ângulos iguais a A, que eu vou chamar de A. E a bissetriz em azul pontilhado, que você está vendo ali, eu vou chamar de B e B. Então, eu tenho ali que 2A mais 2B dá 80 graus, ok? Vou dividir por 2 toda essa equação e vou descobrir que o A mais B dá 40 graus. Ora, o A mais B também é o θ, olha para a figura. O θ é A mais B. Então, o θ também é 40 graus e essa é a nossa resposta. Tranquilidade, não é? Agora, número 4. A diferença de dois ângulos é igual a 9 graus, 32 minutos e 24 segundos. Qual a diferença dos seus complementos? Muito bem, nós vamos chamar os ângulos de A e B. Então, a diferença A menos B é 9 graus, 32 minutos e 24 segundos.
Ora, eu quero saber a diferença dos complementos. Então, vai ser a diferença, entre parênteses, entre 90 menos B e 90 menos A. Aí vem uma pergunta. Por que não seria 90 menos A menos o 90 menos B? Ora, meus amigos, a diferença A menos B, dando 9 graus, 32 minutos e 24 segundos, nos indica o quê? Quem é maior, o A ou o B? O ângulo A. Ora, quanto maior o ângulo, menor o seu complemento. Então, a diferença de complementos para dar positiva tem que ser do menor ângulo para o maior ângulo. Então, a diferença que o problema está pedindo é o 90 menos B, entre parênteses, menos o 90 menos A, entre parênteses. Essa é a pergunta do problema. Vamos melhorar essa expressão, 90 menos B menos 90 menos A? Vai ficar 90 menos B, menos 90 graus mais A. O 90 com menos 90 cancela. Então, a diferença que ele está pedindo é a própria diferença A menos B, que eu já sei que é 9 graus, 32 minutos e 24 segundos. Então, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Bom, a pergunta é parecida. O dado do problema é a própria resposta, mas você não pode responder direto. Você tem que ver o que o problema está pedindo e constatar isso no final. Mesmo que dê igual, está tudo ok. Mas você mostrou o porquê. Tranquilo? Então, prosseguindo. Exemplo 5 é para casa. A diferença dos suplementos de dois ângulos é igual a 60 graus. Qual é a diferença entre esses ângulos? Pronto. Fica para casa, a resposta é 60 graus. Mas tem que fazer, não pode responder na lata não, hein? Então, vamos lá. Exemplo 6. Calcular o ângulo que é aumentado de 20 minutos é igual ao seu complemento. A resposta é 44 graus e 50 minutos. Bom. Muito bem. O ângulo que é aumentado de 20 minutos é igual ao seu complemento. Eu vou chamar o ângulo de x que eu quero resolver, obter no final do problema. Então, x mais 20 minutos é o complemento. Complemento de quem? Do x. Então, no lugar do C, eu coloco 90 menos x. Então, vai ficar x mais 20 minutos igual a 90 graus menos x. Eu passo o menos x da direita para a esquerda, fica x mais x igual a 90 graus menos 20 minutos. Ora, o x mais x é 2x, igual a 90 graus menos 20 minutos. Então, o x é a metade do 90 graus menos a metade do 20 minutos. Então, vai dar 45 graus menos 10 minutos o valor do x. Acabou o problema? Não. O 45 graus é 45 graus e 0 minutos, dos quais eu vou tirar 10 minutos. Então, o que eu vou fazer? Aqui saiu errado. Eu vou tirar aqui, ó. Muito bem, voltando. Então, eu tenho aqui, ó. O x é 45 graus menos 10 minutos. Então, 45, 00 menos 10 minutos. Vai dar o quê? Eu não consigo tirar 10 minutos de 0 minutos. Então, eu volto àquilo que vimos na aula passada. Eu vou somar 60 minutos e vou tirar 1 grau. Então, a nova conta vai ser 44 graus e 60 minutos menos 10 minutos. Então, vai ficar 44 graus e 50 minutos. Essa é a nossa resposta. Ok? Não precisava já ter isso aqui. Então, eu já vou tirar. E aqui, falando em detetives, aparece aqui o detetive Jacques Clouseau. Ok? Da Pantera Cor-de-Rosa. Vamos lá. Exemplo 7. Qual é o ângulo que, diminuído de seu complemento, é igual a metade do seu suplemento? Vamos lá. Vou chamar o ângulo de x, vou chamar de C o seu complemento e de S o seu suplemento. Então, x menos C vai dar S sobre 2. Bom, o C é 90 menos x e o S 180 menos x, essas medidas em graus. Então, eu coloco ali e chego na seguinte equação. X menos a aparência 90 graus menos x, fechou parênteses, igual a metade de 180 graus menos x. Eu vou eliminar o parênteses, então vai ficar x menos 90 graus mais x igual a 180 graus menos x sobre 2. Vai dar 2x menos 90 graus igual a 180 graus menos x sobre 2. Vamos tirar o MMC. Então, vai dar 4x menos 180 graus igual a 180 graus menos x. Joga o menos x para a esquerda. 5x igual a 360 graus. Então, o x é 72 graus. Acabou o problema.
tranquilidade, né? Então, vamos em frente. A questão número 8. Ache o ângulo cujos 2/3 do seu suplemento menos os 3/5 do seu complemento são iguais ao ângulo aumentado de sua 30ª parte. A resposta é 60 graus. Não precisa ter ela aqui, porque eu vou resolvê-la para vocês. Então, vamos tirar. Vamos salvar aqui e dar continuidade. Aqui, ó. Então, está aqui o enunciado. O ângulo eu vou chamar de x, cujos 2/3 do seu suplemento, então 2/3 de S, menos os 3/5 do seu complemento, então menos 3/5 de C, igual ao ângulo aumentado da sua 30ª parte. Então, x mais x sobre 30. No lugar do S, eu coloco 180 graus menos x. No lugar do C, eu coloco 90 graus menos x. Então, a equação fica essa. Bom, escrever essa equação é o mesmo que isso. Atenção, porque x é a mesma coisa que x sobre 1. Eu vou calcular o MMC. E aí, atenção para o detalhe, que eu já fiz 2 vezes o 180 graus menos x, obtendo 360 graus menos 2x. E já fiz 3 vezes 90 menos x, vai dar 270 graus menos 3x. Eu vou tirar o MMC entre 3, 5, 1 e 30, vai dar 30. 30 por 3 dá 10. 30 por 5 dá 6. 30 por 1 dá 30 e 30 por 30 dá 1. Então, vai dar 10 vezes o 360 menos x, menos 2x, menos 6 vezes o 270 graus menos 3x, igual a 30x mais x. Colocando todos aqueles monômios que tem x para o lado esquerdo e quem não tem para o lado direito, lembrando que quem troca de sinal, troca de lado, troca de sinal também. Então, fica, no final, menos 33x igual a menos 1980 graus. 33x é 1980 graus. Então, o x é 60 graus. Bom, essa daí é a nossa resposta, 60 graus. Ok? Molinho, né? E agora, a número 9, meus amigos, é para casa. Questão muito parecida com a número 8. A resposta vai ser 30 graus. Ok? Para terminar a nossa piada. Entenderam tudo? Steve Martin, que também fez o papel de o detetive Jacques Clouseau em A Pantera Cor-de-Rosa, numa versão recente. Nicole, socorro! Espero que vocês tenham entendido tudo. Olha as trapalhadas do detetive Jacques Clouseau. Meus amigos, essa foi a nossa bibliografia. Se gostaram da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, o Azimuth Matemático. Até a próxima aula. E bom final de semana. Esse é o nosso contato para aulas particulares. Tudo show? Até a próxima.